Todo mundo tem uma opinião impopular sobre algum assunto. Foi pensando nisso que eu resolvi perguntar pros meus seguidores lá da rede social vizinha qual era a opinião impopular que eles tinham sobre Game of Thrones. Então, se você gostou da ideia, já deixa o like aí e se prepara pra ouvir as maiores atrocidades que os fãs de Game of Thrones têm pra dizer. A gente já começa aqui com Bate-Sol. A Batalha dos Bastardos não é tão boa. Muito plot, falta coerência. A Sansa e o Jon foram um porre total. Cara, discordo que a Batalha dos Bastardos é muito boa sim. Mas sim, porinha de roteiro ali ou aqui, mas na minha opinião é um episódio muito bom. O Jon falou o seguinte: Jon Snow é chato, um dos personagens mais meia boca da série, dos livros também. O fandom dele o superestima demais. Cara, pelo menos na série, Jon ele tem momentos incríveis, então dá pra entender por que ele tem tantos fãs. Não acho o personagem superestimado. Agora vamos ler aqui o que o Senhor dos Poetas tem a dizer. O Jon é o melhor personagem do universo e o mais humano. Ele só foi mal desenvolvido na série. Eu não acho que seja o melhor personagem, mas com certeza é um dos melhores. Jon Trevor falou o seguinte: Jon Snow devia se tornar o rei dos Sete Reinos. Ele tem mais direito do que a Daenerys por ser filho primogênito do pai da Daenerys. Ai, Jerry falou o seguinte: Jon escora nas mulheres e não tem vitórias significativas, sendo que Sansa, com o exército de Arryn, ganhou a Batalha dos Bastardos. Sem a Daenerys, o norte teria ido de arrasta. Querendo ou não, ali é uma luta ali com todo mundo ajudando, sabe? O Jon ele tem seu papel ali nessas batalhas, por mais que ele tenha ajuda aí das mulheres. Agora, aqui falando o seguinte: Jon Snow tem mais energia Targaryen do que a Daenerys, mesmo amando ela. O Alan falou o seguinte: a ideia de Jon e Daenerys ser um casal faz sentido. Ele sendo a representação do gelo e ela é a representação do fogo. O problema é que na série o romance foi muito apressado e mal desenvolvido. Concordo, acho um casal bosta. O Sacre falou o seguinte: Daenerys pode ser a personagem mais icônica da série. Porém, GOT sempre foi mais sobre os Starks do que qualquer outra casa de Sete Reinos. A série começou com os Starks, terminou em volta deles. De fato, a série foca muito nos Starks, inclusive dá diversos momentos pro Jon, pra Arya, pra Sansa, pro Bran, pro Ned. Não faz sentido aqui o que a pessoa aqui falou. A casa Lannister é a melhor e mais icônica casa de Game of Thrones. Sem ele, a trama seria 40% mais pobre. Cara, os Lannisters são basicamente os principais conflitos que ocorrem na série, tanto abertamente quanto nos bastidores. A família Lannister ela é composta por personagens complexos e fascinantes, como a Cersei, Jaime, Tyrion e até personagens que você odeia, como o Tyrion Lannister e o Joffrey. Mesmo odiando eles, você admite que eles acabam dando aquele tempero extra pra série. Davi falou o seguinte: as 3 primeiras temporadas de Game of Thrones foram inferiores à primeira temporada de House of the Dragon. Davi, vou discordar de você, hein? Eu acho que as 3 primeiras temporadas de Game of Thrones são muito superiores à primeira de House of the Dragon. O Pipocou falou o seguinte: a 7ª temporada de Game of Thrones se mantém tão boa quanto as outras, apesar de ser um pouco rushada. Já a 8ª temporada até que é ruim, mas tá longe de ser essa podridão que as pessoas falam. Cara, eu acho que a 8ª temporada em específico é tão odiada assim porque é a temporada que conclui arcos que estavam sendo desenvolvidos por anos. Então é a temporada que dá a cereja no bolo que tava faltando nesses arcos. Só que essa cereja veio podre e ninguém gostou da conclusão da maioria desses arcos. Em relação à 7ª temporada, eu gosto mais do que a 8ª, mas de fato tudo é muito rápido. O Senhor dos Poetas falou o seguinte: o personagem mais foda é o Bran Stark. Discordo. O Loreno falou o seguinte: o Jon deveria ter sido morto pelo Drogon. Bran nunca deveria ter sido o rei e a Dany queimou foi pouco. No caso, eu pedi uma opinião popular, amigo. Continuando, a Arya ter o poder dos homens sem rosto não faz o menor sentido, já que ela ignorou as regras, pegou o poder pra si e foi embora sem sacrifício algum. Concordo. A Jenna falou o seguinte: tirando a Arya, todos os Stark são insuportáveis e se acham a régua da moral. Eles foram os que menos tiveram problemas e sofreram, mas agem como se fossem as maiores vítimas. Caramba, aqui. Não, aqui eu discordo muito, pô. Os Stark sofreram muito, sabe? Eles são vítimas, sim. O Raban falou o seguinte, não, Radan. A série não soube executar nada após 6 temporadas. Desfocou totalmente a Dany e o Jon de seus objetivos principais. Do nada, Daenerys virou uma louca apaixonada e o Jon um pau mandado de boca aberta. Isso acabou resultando na Arya ter matado o Rei da Noite, porque ambos não tinham culhões pra isso. De fato, eu acho que nas últimas temporadas a Daenerys ficou um pouquinho assim diferente. Ela ficou muito cega pelo Jon Snow, sabe? Mas eu ainda acho que mesmo com ambos ali, tendo desfocado um pouquinho dos seus objetivos principais, eu acho que dava pro Jon ter matado o Rei da Noite. Eu acho que faria mais sentido. Ou a própria Daenerys, sei lá. O Lucas falou o seguinte: o Jaime é quem deveria ter matado a Cersei e evitado o genocídio da Daenerys. Eu não vejo em que cenário o Jaime mataria a Cersei. Pra mim, pelo menos, eu não acho que faria tanto sentido assim. O Aaron falou o seguinte: podiam ter cortado toda a herança do Rei da Noite, do Bran e do Corvo de Três Olhos, porque foi inútil. E a Longa Noite só durou um episódio, com o Rei da Noite morrendo do jeito mais fofo possível. Eu concordo. Eu acho que todo esse plot envolvendo o Rei da Noite, o Corvo de Três Olhos e o Bran são sim interessantes. Eu gostava desses plots nas temporadas iniciais. Ok, foram se perdendo ao longo da série. E a conclusão não foi tão interessante
interessante. Romy falou o seguinte: se Bran tivesse morrido quando Jaime o jogou da torre, a gente não teria sofrido tanto no outro episódio. Cara, o Bran é uma criança, velho. Poxa, aí você tá pegando pesado. O Neme falou o seguinte: levar Game of Thrones a sério depois da sexta temporada é discutir acontecimentos inventados como se fossem canônicos. É o mesmo que usar uma fanfic do Wattpad como base para a redação do Enem. Isso não é uma opinião impopular, só queria ter a oportunidade de falar o óbvio: te amo, sangue. Cara, de fato, as temporadas finais não tinham um livro como base, logo muitas coisas que tem ali não vão ser canônicas ou podem não ser canônicas no livro, mas na série, infelizmente, são canônicas, né? Plínio falou o seguinte: eu gosto do final da Daenerys. Plínio. Sério isso? O Léo falou o seguinte: Jon Snow é o GOAT da série. Dany e o resto não passam de coadjuvantes. Discordo, o Jon é sim um personagem incrível, mas a série é cheia de personagens maravilhosos também. Agora aqui, duas opiniões sobre a Cersei. A primeira é que ela é odiada injustamente, discordo. A Cersei é odiada com motivos plausíveis. E aqui o Menta falou: Cersei fez mais coisas na série do que Daenerys. Discordo, cara. Discordo completamente. Davi falou o seguinte: Tyrion saiu do melhor personagem da série para um personagem insuportável, chato, burro e sem graça. Concordo. Até a quarta temporada, o Tyrion ele tá em uma crescente maravilhosa. A gente acompanha todo o desenvolvimento daquele personagem incrível. A partir da quinta, as coisas começam a decair e isso é muito frustrante. O LC falou o seguinte: Targaryen bom é Targaryen morto. Poxa, aí não, né? O Storm falou o seguinte: Cersei, melhor personagem. Podia ter ficado viva porque a vida é dura, mas Game of Thrones é mais dura ainda. Eu não odiaria ali o final com a Cersei viva, mas não no trono. O Recon falou o seguinte: o arco de Daenerys é o mais chato da série. Se tirar os dragões, não sobra nada de interessante. Ela é uma personagem muito superestimada e não chega aos pés de outros personagens como Cersei, Tyrion, Ned, Jaime e alguns outros. Ah, inclusive, Cersei é a melhor personagem de Game of Thrones. De fato, os dragões eles dão esse up a mais na Daenerys, mas ainda assim ela é uma personagem muito interessante. O Luiz falou o seguinte: o final de GOT em si na série não é tão ruim, só não foi bem desenvolvido. Inclusive, eu acho que esse será o final nos livros e prevejo muito chororô no Twitter. Não necessariamente o Jon matando a Daenerys, mas sim ela enlouquecendo no fim. E ele ainda conclui falando que o Rei da Noite é o pior vilão da história. Cara, eu discordo, eu não acho que o Rei da Noite seja o pior vilão da história, mas o arco dele, de fato, a conclusão do arco dele foi muito ruim, mas acho um bom vilão. E em relação ao final de Game of Thrones, eu acho muito ruim sim. A Fervy Nash, acho que é assim que fala, não sei, falou o seguinte: não sei se eu sou a única, mas eu detesto todos os Stark. Não acho que você é a única, mas de fato isso é impopular, porque os Stark são personagens muito interessantes. E o que? E o que falou o seguinte: a Sansa é a melhor Stark. Discordo, que a melhor é a Arya. O Kevin falou o seguinte: Theon é sem dúvida um personagem muito melhor que a Daenerys. Enquanto a Dany muitas vezes se torna um arquetipo raso de poder e ambição, o Theon oferece uma narrativa de redenção bem rica e palpável. Alguém que enfrenta suas falhas de maneira autêntica. Eu acho que de fato o Theon é um personagem muito interessante e a crescente dele na série é ainda mais interessante. Mas acredito que isso não seja um motivo para desmerecer a jornada da Daenerys. Davi também falou sobre Theon. Ele falou o seguinte: foi um personagem injustiçado e merecia uma segunda chance. Se não me colocar no vídeo, eu vou te caçar, sangue. Coloquei você, Davi. Lordan falou o seguinte: Tywin Lannister é um personagem mais icônico e mais memorável que muitos protagonistas. Cara, eu não sei falar o nome dele, mas ele é o pai da Cersei, do Jaime e do Tyrion, tá? Twin Lannister, será que é assim? Enfim, concordo, ele é um personagem muito icônico. Mas eu não acho que ele seja mais icônico que alguns protagonistas. Mas ele é muito bom, ele é muito foda. O Batman, cara, o Batman tá no meu vídeo, ele falou o seguinte: a morte do Twin, eu não sei falar o nome dele. A morte do pai da Cersei foi onde tudo começou a desandar na série. Tudo bem que a quinta e a sexta temporada foram boas, mas a partir daí que tudo começou a decair. Ele morreu no final da quarta temporada, e pra mim a quarta temporada é a melhor temporada de Game of Thrones. E depois daí a gente começou a perceber ali algumas coisas decaindo. Cara, então é isso. Essas são as opiniões impopulares. Se você gostou do vídeo, curte e aproveita e comenta aí qual é a sua opinião impopular sobre Game of Thrones. Não esquece de se inscrever no canal. Também gostaria de lembrar que eu tô começando meu canal agora, então ainda tô aprendendo mais ou menos como algumas coisas funcionam. E esse vídeo, assim como o primeiro, é experimental. Então se você tem alguma sugestão pra mim melhorar, comenta aí também que eu vou estar analisando, tá? Obrigado e até a semana que vem.